E hoje mais um episódio aqui do Avante Business Cast. E hoje nós estamos com o Tiago da Monteu. E o Tiago sabe lidar muito com recurso financeiro e ele vai agora ensinar como é que nós podemos trabalhar. Ô Ricardo, é um prazer estar aqui com vocês, né? Vim lá de Maringá, do Paraná, para participar aqui com vocês do Avante Business Cast. E a gente vai falar um pouquinho, sim, sobre essas questões aí, né? Um pouco de estratégia também ali para investir no mercado imobiliário, para construir renda passiva. O que você quiser saber aí, nós vamos entregar tudo. Eu estou com as dúvidas aqui, eu quero que também acredite que o nosso público vai também se interessar. Porque, assim, vai lidar com o recurso financeiro. E como é que a gente pode administrar? Agora, conta um pouquinho antes, me conte um pouco, a gente sempre quer saber como é que funciona também a Monteu e como é que funciona também o Tiago. O Tiago, de uma hora para outra, é o empreendedor. Como é que a gente quer saber quem é a pessoa? Então, Ricardo, a gente começou a carreira trabalhando em grandes empresas, né? Eu sempre fui responsável financeiro, né, pelas finanças de grandes empresas, muito na área da saúde, ali, plano de saúde. E sempre observando o setor comercial, né, onde passa ali o dinheiro, as pessoas, né, conseguem ali reter maior valor. E eu falei, em algum momento eu vou ter que virar essa chave. E aí foi quando eu resolvi, então, empreender. Já tinha ali uma carreira consolidada, mais de 25 anos trabalhando na área, né, financeira, e resolvi empreender e entrar para essa área que eu já dominava ali, já que eu dominava números, cuidava dos investimentos das grandes empresas, falei, por que não cuidar dos meus? Comecei trabalhando para mim mesmo, cuidando dos meus investimentos e vendo ali as oportunidades de mercado, de ganhar dinheiro com isso. Consegui ali bastante resultado e aí falei, não, mas eu tenho que fazer algo para as pessoas também. Por que não o que eu faço para mim fazer para os outros, ajudar as outras pessoas e também ganhar dinheiro com isso? E aí, quando eu conheci, então, a Monteu Investimentos, e a partir daí comecei a empreender ali através da Monteu Investimentos. Ah, entendi. Então, você já trabalhou no setor de saúde, aí isso significa que você tem bons conhecimentos no setor médico, né? Então, esse é um público também que você atua especificamente ou de uma forma mais abrangente? Eu falo que eu tenho um top 3 na minha carteira de clientes, que são os médicos, os advogados e o pessoal da área de TI. Aí, Ricardo aqui está representando muito bem. Os médicos, eu acho que facilita bastante o relacionamento, né? Eu trabalhei mais de 12 anos nessa função, sendo responsável financeiro de uma Unimed, depois fui gestor hospitalar. Então, o relacionamento com o médico é algo muito tranquilo para mim. E a necessidade que o médico tem é um gerador de capital muito grande. Ele gera muito dinheiro e, ao mesmo tempo, ele não tem tempo para cuidar desse dinheiro. Então, a gente consegue ali trazer um planejamento ali para demonstrar para ele como é que ele pode, né, manter o padrão de vida que ele está construindo ao longo desses anos, trabalhando nessa profissão, né, lá no futuro, quando ele quiser desacelerar, ele manter esse padrão de vida de uma forma passiva. E a gente consegue construir esse planejamento com ele. Legal. Então, assim, você trabalha durante um bom tempo com a clientela, mostrando como é que ele pode fazer investimentos e depois transformar isso numa renda passiva. Mas me explica um pouquinho melhor como é que é isso na prática mesmo. Vamos entender como é que isso funciona. Legal. A gente trabalha muito, hoje tem se falado muito sobre questão de alavancagem financeira, alavancagem patrimonial, renda passiva com imóveis, né? Então, a gente trabalha nesse conceito de aposentadoria imobiliária, né? Onde você vai construir um patrimônio, né? Não necessariamente você precisa ter recurso imediato para fazer isso. Muito pelo contrário, a gente vai prezar muito por construir isso de uma forma muito estratégica, onde você descapitaliza pouco, né? E aí, esse patrimônio sendo construído ao longo da sua carreira, quando você vai chegar no momento de se aposentar ou de desacelerar ali o seu ritmo de trabalho, você tem um patrimônio que ele seja suficiente para gerar a sua renda passiva e te dar essa tranquilidade de manter o seu padrão de vida no momento que você não queira mais ali ter tanta força de trabalho. E a gente utiliza várias formas para fazer isso, vários instrumentos de crédito, né? Temos ali as principais formas de se fazer isso, mas a gente não tem uma única estratégia, né? Temos várias. E como é que faz para a pessoa, já no setor imobiliário, né, quer fazer um investimento, como é que a pessoa deve comprar um imóvel e alugar? Como é que é o processo?
O primeiro ponto, né, para você ser bem sucedido, né, e estratégico é você não comprar imóveis com o seu capital próprio, né? O seu dinheiro ele tem que estar na sua mão. Você tem que segurar a sua liquidez para custo de oportunidades. O mercado ele é muito dinâmico. Ele pode trazer várias e várias oportunidades. Se você imobiliza todo o seu recurso, né, no mercado imobiliário, que a gente sabe que não tem tanta liquidez, é patrimônio, não é liquidez, você acaba perdendo custo de oportunidades. Para você que é empresário, Ricardo, não é importante você ter um fluxo de caixa na sua empresa para você fazer as coisas girarem? Então, a sua empresa ela é o motor número 1. Você tem que suprir toda a demanda de potência que esse motor precisa, e é o seu fluxo de caixa. Então, você não vai distribuir lucros da sua empresa para você construir o seu patrimônio. Você vai fazer isso de forma estratégica. A gente pode usar uma ferramenta extraordinária, que é o consórcio imobiliário, por exemplo, né? Que a gente vai fazer uma compra planejada, né, para no longo prazo, médio e longo prazo, você ter esse patrimônio, né, que você descapitalizou pouco até o momento de você ser contemplado. Depois que você é contemplado, como a gente vinha conversando, estrategicamente você pode ter, principalmente João Pessoa, né, que o turismo é muito forte, imóveis se pagando. Então você descapitaliza de forma controlada e planejada enquanto você não é contemplado. A gente vai fazer um planejamento para que caiba no seu orçamento. Depois que você é contemplado, você tem o crédito, você coloca esses imóveis no mercado. A locação via short stay, por exemplo, que são as locações por diária, né, que a rentabilidade é muito maior do que o long stay, ela vai te dar um resultado suficiente para esse imóvel ele ir se pagando. E aí você já não vai descapitalizar mais para isso. Entendi. Então, quer dizer, eu invisto pouco agora, vou pagando pequenas parcelas. Quando sendo contemplado, no caso, né, eu faço a aquisição do imóvel, que depois eu posso alugar. E nesse caso do aluguel, eu já posso também fazer um investimento em outro imóvel. Exatamente. Entende? Então, essa é uma estratégia interessante e ela é fácil de executar. E você ajuda de que forma? Faz esse planejamento de que forma? Então, é uma estratégia bem simples, né? O consórcio ele é um produto muito simples e a gente desmistifica tudo que existe em torno desse produto para o nosso cliente antes dele começar, né? É um ciclo virtuoso que a gente fala, porque você colocou o primeiro consórcio, contemplou, transformou isso num imóvel, esse imóvel começou a se pagar, você já vai investir num próximo. E isso vai virando um círculo virtuoso que vai culminar num patrimônio suficiente para bancar o padrão de vida que você deseja ter. E como é que a gente vai fazer isso? Desde o início, no primeiro contato, como eu falei, a gente vai desmistificar tudo sobre o consórcio, vai sair sabendo tudo do produto. A gente vai estudar o grupo que vai colocar a sua cota, para que seja um grupo que esteja entregando contemplação, para que seja um grupo muito bem estruturado, que tenha saldo de caixa, para que essas contemplações acontecendo num volume maior, ela acelere as entregas, né? Grupos que trabalhem com parcelas reduzidas, onde você descapitaliza menos até você ser contemplado. Grupos que trabalham com lances embutidos, que você não precisa dar lance com seu capital próprio. Então, tudo isso a gente vai estudar. Nós vamos entender o seu objetivo, se é de fato uma aposentadoria ou é uma aquisição num curto prazo. A gente consegue, entendendo esse objetivo, escolher a melhor administradora, escolher dentro dessa administradora o melhor grupo para estar colocando o seu investimento. E aí a gente vai te dar toda essa assessoria, todo esse acompanhamento, desde o momento da venda até o momento pós-contemplação, para você utilizar essa carta de crédito fazendo a aquisição dos imóveis. Ah, legal. Então, a Monteu ela é especializada em diversos também consórcios. Não é um consórcio da Monteu, é um consórcio... São vários tipos de consórcios que a Monteu representa, é isso? Isso, são várias administradoras. Nós somos uma assessoria para você investir através de consórcio. Então, a gente tem pelo menos 5 administradoras ali que a gente trabalha. A gente tem os parceiros chaves, né? Mas a gente tem ali pelo menos 5 administradoras, porque eu posso ter que mudar de administradora de acordo com o seu perfil, de acordo com o seu objetivo. Tem cliente que quer um investimento num curtíssimo prazo, por exemplo, 60 meses. Você comprar um imóvel em 60 meses, você está assumindo que você quer pagar uma parcela mais alta. Então, não é toda administradora que tem um consórcio de imóvel com 60 meses. Mas a gente tem na nossa carteira a administradora ideal para esse tipo de cliente. Eu já tenho cliente que é um investidor, que quer descapitalizar o mínimo possível. Então, mais longo prazo, menos parcelas. Eu consigo trazer esse cliente para ter mais acesso a mais crédito. Então, a gente vai moldando
escolhendo a administradora e o grupo de acordo com o objetivo do cliente. Você falou um outro ponto, tinha comentado comigo, é a questão do home equity. Como é, que nome é este, o que é que significa, para que a gente deixe isso bem claro? A gente já deve ter visto muitas vezes em filmes americanos, né, falar sobre hipoteca. A hipoteca, o americano usa isso a todo momento, né, que é o que? É usar o próprio imóvel para levantar recursos. Nos Estados Unidos, os juros é muito baixo, em torno de 4% ao ano. Então, ele faz isso com frequência, para fazer uma viagem, para fazer a formatura do filho, enfim, um tratamento médico. No Brasil, o produto é o Home Equity, onde você vai ter acesso a crédito usando o seu próprio imóvel como garantia desse empréstimo, né? Então, você tem um custo muito mais baixo. Para o empresário, por exemplo, que quer levantar um capital de giro, dependendo da operação de banco, aí você vai pagar 3,5%, eu já vi operações de até 5% ao mês. Isso para um banco, né? De juros, né? Para um capital de giro. Ao mês, né? É ao mês, não é ao ano, não. O americano são 4% ao ano. Ao ano. Aqui, 3,5% eu já vi de 5% ao mês. É porque o brasileiro aqui é meio acelerado. Aí termina tendo muita fome em relação aos 4% ao mês. Exato. E aí, no Home Equity, você vai ter um custo ali entre 1,6% e 1,7% ao mês. Comparado a um custo de capital de giro, se você tem imóveis, então, elegíveis a essa operação, né, você então pode ter acesso a um capital de giro de uma forma muito mais barata. Ah, legal. Isso é importante, porque quem vai fazer investimento, né, capital de giro, vai ter um limite também do próprio banco, né? Uhum. E aí você pode ampliar com um imóvel, né, fazer a parte da garantia também. E todo banco ele vai estabelecendo limites. E com o Home Equity significa que você também atua com vários bancos, é semelhante ao modelo do consórcio. Sim. São vários administradores de consórcio e vários também que são a parte do Home Equity? Sim, a gente tem bancos e tem fundos também que atuam com Home Equity. Né? Então, aí tem as limitações, né, de acordo com o tipo de imóvel. Por exemplo, imóvel residencial dentro de um condomínio fechado, você vai ter acesso a um percentual desse imóvel, né, de acordo com a avaliação de mercado desse imóvel. Um apartamento é um outro percentual. Um imóvel residencial numa via urbana é um outro... Então, vai depender do perfil do imóvel. Depende do perfil do imóvel, porque eles vão olhar muito para a liquidez. Né? Da região também, por exemplo, cidades, tem que ter pelo menos... cidades onde o imóvel está localizado, ela tem que ser de pelo menos 100 mil habitantes. Então, tudo isso vai trazer ali a limitação do valor que você vai conseguir levantar nesse então, imóvel. Conforme o perfil do bem... ele vai ter um valor maior ou não? Entendi. Sim. Agora me diga uma coisa, do ponto de vista estratégico, como é que você, Tiago, está se posicionando para as novidades, o que é que tem a partir do próximo, este ano, está começando também, o próximo ano, quais são as estratégias de crescimento? Então, a gente aposta muito, o mercado de consórcio ele é um oceano azul. Né? Ele não é ainda, espero que por um longo tempo não se torne um oceano vermelho. Esse mercado movimentou em 2025 500 bilhões de reais. Então, a gente aposta muito, né, nesse produto. Ele hoje é o nosso carro-chefe, como a gente falou aqui sobre o Home Equity, mas o consórcio hoje é o nosso carro-chefe e a gente tem se posicionado nesse mercado. A Monteu já tem 15 anos de história como um especialista. E a gente não apenas vende o consórcio, como eu falei aqui, a gente estrutura todo um planejamento. E isso acontece. Então, a gente dá as mãos com o cliente, não é só no momento da venda. A gente faz uma caminhada com ele, né, para fazer, inclusive, o pós-contemplação, que normalmente é o que não acontece no mercado. Então, como é que a Monteu tem se posicionado? Como uma empresa que é especialista no produto e a gente é uma assessoria de verdade para o nosso cliente. Então, a gente traz toda a estratégia e todo o atendimento desse cliente. Tá? E a gente tem se posicionado também na questão de ampliação do nosso raio de ação. Eu atuo um pouco nessa frente também na Monteu, como head de expansão, onde a Monteu ela tem hoje um clube, que é o Max Club, que vai plugar outros escritórios que trabalham consórcio na nossa estrutura e na nossa metodologia.
Então, a gente consegue também atingir aquelas pessoas que a gente, durante muito tempo, enxergou como concorrentes, hoje estão se tornando nossos aliados, porque eles entram, se plugam nessa metodologia de planejamento para o cliente e se plugam em todos os benefícios que a Monteu tem dentro desse mercado por conta da relevância que a gente tem. Então, a gente, além de atender o cliente final, aqueles que eram nossos concorrentes hoje viraram nossos parceiros. Entendi. Então, quer dizer, você, na realidade, é uma assessoria de investimento, né? de longo prazo. Então, existem... Vamos pegar um exemplo assim de um consórcio de um banco. Normalmente, ele faz aquela venda ali, depois some e não acontece. Pelo contrário, vocês fazem um acompanhamento para o cliente. Exatamente. Agora me diga uma coisa, assim, o que é que você pode dar uma dica também do ponto de vista de empresários, qual o perfil que você pode citar e dar uma dica também como empresário. Você passou aí de uma estratégia de não empresário e virou agora empresário e agora está trabalhando de uma forma para vários clientes. Comente um pouquinho para a gente... Então, ali é aquela questão, né, Ricardo? A vontade de crescer, a sede de crescer, né? Então, a gente entende que intraempreendendo, a gente tem um teto, que toda empresa tem ali o seu limite que ela pode pagar por o melhor que seja o profissional. E quando a gente quis sair debaixo desse teto e não ter mais o teto, a saída era empreender. Então, a gente foi buscar informação de mercado, a gente se preparou para esse momento e fez essa virada. E, graças a Deus, a gente já vem aí há 4 anos sendo muito bem sucedido nessa área. A Monteu abriu as portas, né? Eu sou um master franqueado da Monteu, né? E tenho franquias da Monteu abaixo de mim também. Então, isso aí foi para mim assim, um divisor de águas, né? Eu acho que demorei demais tomar essa decisão. Não é fácil, né? Todo mundo sabe que empreender no Brasil não é fácil, mas é possível, né? Com estratégia, com preparo, estando em ambientes, né, corretos. A gente está aqui em João Pessoa para participar de um evento do Equity Club, então é um ambiente onde a gente vai fomentar e estar com pessoas que vão trazer ideias, soluções e não ficar chorando em cima dos problemas, porque o problema vai ter em todo lugar. O que eu vou fazer com esse problema é que vai dizer o meu resultado. E importante é o seguinte, que quando junta, né, vários empresários, as soluções parece que são mais fáceis, porque um já passou um certo tipo de problema, andou, né, em uma situação X, Y, e esse compartilhamento de ideias, de soluções é muito importante, porque a gente não tem a escola de empreendedorismo, né, propriamente dito. Mas, assim, essa troca de informações é muito rica, ainda mais, assim, num grupo, um ecossistema que possa também trabalhar, né, esse contexto, né, de troca de experiências, de informações, sejam administrativas, estratégia de marketing. A exemplo do próprio Avante Business, justamente uma estratégia justamente de reduzir o CAC, o custo de aquisição do cliente, porque um indica o outro. E por recomendação, mas só indica quem conhece, tá? Sim. E aí a gente faz justamente esse trabalho, né, de trabalhar em conjunto, conhecendo. Por isso que a gente precisa se conhecer, para poder recomendar. A gente só vai recomendar de um lado ou do outro quem conhece, tem confiança. Sim, sim. E normalmente são empresas de longa data, eles são profissionais de longa data também que estão no mercado, têm uma boa reputação, e isso a gente fica muito mais tranquilo também. Uma indicação, ele vale muito mais do que uma postagem no digital. Sim, tá? sim. Mas assim, e a gente trabalha com você e nossa empresa também com o objetivo de lidar com os empresários. Então, isso é um ponto comum. E são outras empresas que faz essa associação com a Avante Business, né? Com o objetivo de trabalhar em conjunto. E aí, com isso, a gente reduz o custo de aquisição do cliente, o CAC, e o marketing também é um trabalho que é comum a diversos. Ricardo, você falou um ponto primordial, que é a questão da recomendação. Isso aí faz parte do nosso processo de vendas, né? No final da nossa reunião, a gente pedia recomendação para os clientes. Então, eu quero pedir licença a você aqui como host do podcast, mas quero pedir para você recomendar esse podcast para outras pessoas que você acredita que seria importante ela ter acesso a esse conteúdo.
que fala sobre crédito, sobre construção de patrimônio, sobre renda passiva, sobre ambiente, né, sobre recomendações ali, né? Então, se você, né, assistiu esse podcast, achou interessante e queira recomendar para pessoas que seria importante ter acesso a esse conteúdo também. Não podia deixar, né? A gente pratica demais a questão do pedido de recomendação, então não podia deixar de exercer aqui também. Tem que exercer. E, bom, eu queria agradecer sua participação. É fundamental, nós estamos agora no momento aqui de a sua expansão também aqui para o Nordeste e seja bem-vindo também. Obrigado. Espero ser muito bem recebido aqui, como já venho sendo, né? E que grandes coisas possam acontecer aqui, grandes negócios possam acontecer aqui. Com certeza. Pessoal, então foi mais um episódio aqui do Avante Business Cast e hoje o entrevistado foi o Tiago da Monteu e aprendemos muito aqui sobre a questão de investimentos e com renda passiva também. Muito obrigado, Tiago. Obrigado.